A terapia floral, reconhecida em mais de 50 países, é aprovada pela Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, desde 2018, é oferecida pelo SUS. São muitos os benefícios. Fique aí, que esse é o assunto de hoje do programa Sensorial. A terapia floral foi descoberta por volta de 1930 na Inglaterra pelo médico e pesquisador Edward Bach, pioneiro na compreensão do relacionamento entre as emoções, a saúde do corpo e a psique. No programa de hoje, eu convidei a terapeuta floral Mariângela Araújo. Autora de 2 livros sobre florais, ministra cursos de formação por todo o Brasil. Seja muito bem-vinda, Mariângela. Bom dia a todos que seguem o canal da Luciana, o Sensorial, que vem trazendo assuntos que são muito bons para essa época, né? Eu sou Mariângela Araújo e tem mais ou menos uns 20 anos que eu trabalho com a terapia floral. Sejam muito bem-vindos a essa conversa. E reconhecida e pesquisada, em vários países e aqui no Brasil adotada pelo SUS desde 2018, a terapia floral vem atraindo a atenção de cada vez mais pessoas. E Mariângela, nos conte um pouquinho mais sobre essa terapia, o que são os florais, como eles atuam, os benefícios. Como você já informou um tempinho aí atrás, a terapia floral chegou no Ocidente para nós através do Dr. Edward Bach, na Inglaterra, na década de 1930, onde ele pesquisou e compôs o seu sistema floral de 38 flores, mais um emergencial, que ele deu o nome de Rescue, que contém 5 flores, que fazem realmente esse efeito. Eles funcionam como um emergencial em situações extremas. Mas a gente sabe que a terapia floral ela foi formalizada assim, mas antes disso os aborígenes da Austrália já utilizavam a terapia floral. O Paracelso era um grande estudioso, ele criou a doutrina das assinaturas, onde ele foi estudando o formato e a apresentação de cada vegetal, das plantas e das flores, e ia falando das qualidades que elas apresentavam. O Goethe, também, que a gente conhece do teatro, ele também foi um grande pesquisador da terapia floral. E mais recentemente, a partir da década de 1970, 1980, é que os florais chegaram para nós, aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em que outros tantos pesquisadores começaram esse estudo, seguindo os passos do Dr. Bach e criando seus próprios sistemas. A gente tem o sistema da Califórnia, a gente tem o sistema da Austrália, a gente tem Pacífico, tem do deserto do Arizona e vários outros que estão por aí para que a gente possa usufruir do que eles nos têm a oferecer. A forma de preparar os florais continua sendo feita da mesma maneira que o Dr. Bach ensinou, que ele estabeleceu, que é o extrato aquoso das flores, que são coletadas e colocadas numa vasilha de vidro com água mineral, expostas ao sol para que o sol possa catalisar as qualidades e as virtudes daquela espécie e que ficam impregnadas naquela água. Depois disso, ela é colocada numa mistura com um conhaque de uvas, um brandy, que é para conservá-la. E daí a gente faz um outro vidrinho menor, que a gente chama de solução estoque, que é mais uma vez diluído para o vidrinho de 30 ml, que é o que a gente adquire na farmácia ou com os terapeutas florais, que é o de uso, que as pessoas levam para casa para tomar. As essências florais, elas atuam
através dos campos de consciência, que são, é como se a gente tomasse emprestado do campo de consciência daquele ser vegetal. Vamos pensar, por exemplo, numa rosinha branca, aquela virtude, aquela qualidade que ela traz, que é de ancoramento na terra. As rosas, elas têm raízes muito profundas e muito fortes, né? A rosa branca, por exemplo, ela nos traz o ancoramento. E a gente, quando a gente ingere essa essência floral, é como se a gente tomasse emprestado daquele campo de consciência essa qualidade do ancoramento e do aterramento para nós, em algum momento em que a gente não está conseguindo fazer isso pela nossa própria vontade. Então, a essência floral vai atuar no nosso campo através do campo dela própria, nos trazendo esse benefício que a gente está buscando em determinado momento. É preciso dizer que as essências florais, elas nos trazem um grande conforto, quer seja num momento de emergência que a gente usa ou o Rescue do Bach ou algum emergencial de outro sistema floral, ou durante um processo de terapia floral. Cada vez que a gente ingere as essências florais, elas vão mobilizando dentro de nós essas qualidades e essas virtudes de uma forma muito confortável, muito harmoniosa, permitindo que a gente faça as transformações que sejam possíveis e necessárias em determinado momento da nossa vida. A inserção da terapia floral no SUS, junto com as outras práticas integrativas e complementares, tem pouco tempo, desde 2018. E tem poucos municípios que utilizam essa terapia. Aqui em Minas Gerais, talvez o município maior, o que tem um trabalho maior, seja Brumadinho. E vocês devem ter acompanhado pelas redes que quando aconteceu aquele acidente da Vale do Rio Doce no início do ano passado, houve uma grande movimentação para que as pessoas recebessem atendimentos em terapia floral. Os emergenciais, eles foram disponibilizados para muitas pessoas e foi um trabalho imenso nessa situação da emergência, Existem algumas outras cidades que têm esse trabalho da terapia floral no SUS, Petrópolis tem, no Mato Grosso do Sul tem uma cidade que agora eu não me recordo o nome, que também tem um trabalho muito importante, e que vai ajudando as pessoas, e que o alívio é tanto que às vezes as pessoas podem prescindir de outras medicações. Elas ficam satisfeitas com a utilização das essências florais. É um trabalho que nesse caso, ele tem um custo pequeno, e que favorece a saúde pública como um todo, para evitar a necessidade de tanta medicação controlada, e que sempre apresenta muitos efeitos colaterais. E Mariângela, estudando o tema para essa entrevista, eu li um artigo sobre o livro Remédios Florais do Dr. Bach, Cura-te a ti mesmo, em que ele trata a doença como uma oportunidade de autoconhecimento. E como que se dá esse processo? Quando o Dr. Bach falava que a doença era uma oportunidade para tomarmos consciência das nossas imperfeições e aprendermos com as lições da vida, eu entendo que era um processo. Quando a gente faz um sintoma de adoecimento, a gente entende que isso funciona como a ponta de um iceberg. E quando a gente utiliza a terapia floral, a gente vai buscar a causa, que seria a profundidade desse iceberg, o que está submerso,
para que a gente, cuidando dessa causa, a gente possa atingir o efeito ou a consequência ou o sintoma, nesse caso, né? Então, quando a gente consegue fazer contato com essa causa do nosso sofrimento ou do nosso adoecimento, isso faz parte de um processo de autoconhecimento e de autotransformação que nos auxilia a, compreendendo o nosso próprio ser, seja possível a gente fazer as transformações que se apresentam naquele momento, né? E essa é a forma como a terapia floral pode nos auxiliar no autoconhecimento, na transformação, no alívio daquilo que nos está fazendo sofrer naquele momento, permitindo que a gente tenha uma vida mais leve, mais livre, mais prazerosa, mais alegre, né? E para isso existem inúmeras essências florais que nos ajudam nesse movimento para dentro, né? E que nos auxilia a dissolver os desconfortos, o mal-estar. O Brasil, né, com toda a riqueza da nossa flora, inspira muitas pesquisas nessa área. É certo que um território como o do nosso país, com essa diversidade, com essa biodiversidade, tanto da natureza quanto dos seres, nós humanos que aqui habitamos, existem inúmeros sistemas florais que estão sendo pesquisados há mais de 30 anos, 35 anos, alguns mais novos, né, mais recentes. Existem inúmeros sistemas e que a gente utiliza, né, na nossa prática, assim como tem os estrangeiros também que a gente utiliza. E agorinha foi publicado este livro pelas duas meninas da Rio Flor, que é a Associação do Rio de Janeiro de Terapeutas Florais, que é a Célia Gouveia e a Lisete. Elas publicaram, aqui nós temos 10 sistemas florais que contemplam os biomas do nosso país. Então tem muita gente pesquisando nessa área, inclusive porque a gente está encontrando uma dificuldade, que na aquisição dos florais, né, dos estoques florais, dos sistemas estrangeiros, por conta das dificuldades da importação, do transporte. Muitos pacotes de essências florais ficam presos na Receita Federal em função da pandemia, então a gente acaba precisando fazer um ajuste, né? O que também é muito bom, porque tem muitos sistemas incríveis de essências florais no Brasil. Então a gente pode ir aperfeiçoando e contemplando tantas belezas naturais. Nós temos tantas flores lindas aqui, né, no nosso país, e temos biomas tão incríveis para que os pesquisadores que se afinam com esse trabalho possam ir descobrindo as qualidades e as virtudes do terreno brasileiro, que pode ser inclusive muito oportuno para cuidar do povo brasileiro. E para além da pesquisa das essências florais, nós, terapeutas florais, estamos engajados na autorregulamentação da nossa profissão. Então nós temos o CONAFLOR, que é o Conselho Nacional para a Autorregulamentação da Terapia Floral, e as associações estaduais que estão vinculadas a ele, assim como a Abracampo, que é a Associação dos Pesquisadores das Essências Florais e de Campos de Consciência. Eu quero explicar um pouquinho isso. Na verdade, essências florais é um nome que engloba toda essa pesquisa, porque elas foram as primeiras a serem pesquisadas. Mas os campos de consciência também são pesquisados pelos
pelos pesquisadores da terapia floral em que eles produzem essências que têm a qualidade de um determinado ambiente, ou também dos minerais, também são feitos elixires para o trabalho, de ambientes e de percepções que as pessoas têm, né? Então elas produzem essas essências que são chamadas essências de campos de consciência, de uma determinada região, de um determinado local, ou alguns pesquisadores fazem até das virtudes mesmo que eles percebem naquele momento, naquele ambiente, e daí eles produzem uma essência que é utilizada para o alívio das pessoas. E Mariângela, falando um pouquinho deste momento atual, neste momento de pandemia, as pesquisas mostram um aumento significativo das doenças emocionais, né? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Como que a terapia floral pode atuar nesses casos e ela pode ser usada em conjunto com a medicina tradicional? Esse momento que a gente está atravessando já há mais de 6 meses, né, que é dessa pandemia, do isolamento social, em que as pessoas, a maior parte delas, vem se adaptando a esse trabalho online, né, e que pode ser adaptado dessa forma, né, alguns profissionais podem fazer isso sem grande prejuízo para o cliente, né? A gente vê que as pessoas que estavam muito acostumadas a estar para fora de si mesmas são obrigadas a se voltar para dentro, né? A ficar consigo mesmas dentro das suas casas, né? Isso foi muito visível nos primeiros 3, 4 meses. De uns 2 meses para cá as pessoas têm relaxado com isso e saído um pouco mais, né? É o que a gente observa. Então, nesse momento, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de estar com elas mesmas, né? A incerteza do que vai acontecer, como é que elas vão fazer. As pessoas que têm a privação do dinheiro, que reflete na própria alimentação. Então, esse é um momento que a terapia floral ajuda bastante, né? Ao longo desses meses eu tenho feito os atendimentos online e a gente pode atuar com as pessoas e ajudá-las nesse movimento, dando os emergenciais que são talvez alguns dos que a gente usou muito no início, né, da pandemia, para ajudar a pessoa a voltar para o próprio eixo, para ela se centrar e conseguir não ter aquela perspectiva tão derrotista, tão negativa daquilo que aconteceu ou que está para acontecer, né? Tem gente que é muito pessimista e que só fica vendo tudo cinzento, tudo negro, né? E aí a terapia floral ajuda as pessoas que estão mais reclusas, porque também, mesmo que o contato seja dessa forma virtual, a pessoa pode conversar, pode se externar, dizer daquilo que está afligindo, né? Então é um processo que pode ser bastante ajudado, sabe? A terapia floral tem uma ação muito importante nesses momentos e favorece que as pessoas possam se sentir melhor dentro das suas circunstâncias. E há alguma contraindicação e o tratamento pode ser feito também em crianças? Olha, a terapia floral não tem nenhuma contraindicação, desde que ela seja bem orientada por um terapeuta floral com boa formação, que tenha conhecimento daquilo que ele está fazendo, né? E para isso existem os cursos de terapia floral. Qualquer pessoa de qualquer idade pode utilizar as essências florais. Inclusive, a gente tem uma prática de utilizar as formas, né, que podem ser usados os florais
A gente usa em spray nos ambientes, a gente utiliza floral na comida, a gente mistura ele no tempero de alho com sal, e cada coisa que é refogada pode ser beneficiada pelo campo de consciência do floral para aquela família, para aquele núcleo familiar, a fim de que as pessoas se sintam mais harmônicas, mais serenas e tranquilas em relação ao que elas estão vivendo naquele momento, né? A gente pode usar em creme, a gente pode colocar no shampoo, no condicionador, né? Na tinta que você vai pintar a sua casa, você pode, por exemplo, colocar um floral de proteção. Existem inúmeras formas de utilizar essas essências. Então, a ressalva que a gente faz é que para crianças a gente não coloca o conservante alcoólico na formulação, no vidro de uso da criança. Ele é feito com as essências e com água mineral e mantido na geladeira para que ele não azede ou que apareça algum tipo de fungo, e na hora de pingar na boca da criança, tomar o máximo cuidado para a cânula não encostar na boca da criança. Esse cuidado a gente toma também com as pessoas que são dependentes do álcool, né? Porque pode ser que elas, especialmente as crianças, né? Pode ser que elas associem o conforto que o floral traz com a ingestão do alcoólico, né? E é menos isso que a gente quer que seja a ideia que a gente não quer que isso aconteça com ninguém, né? O conforto é do floral, o conservante, ele é um mero veículo para que ele não se perca, né? Maria Ângela, muito obrigada pela entrevista. Deixa aqui pra gente seu contato, fala um pouquinho sobre os seus livros. E dentro desse universo de sistemas florais, a gente tem os que a gente tem mais afinidade, que a gente tem mais sintonia, e o que eu sigo muito é o sistema das essências florais Filhas de Gaia. E há 3 anos atrás, eu e a Margarete Monteiro de Barros, daqui de Belo Horizonte, que é outra terapeuta floral e psicóloga, publicamos este primeiro volume, onde nós colocamos terapia floral no cotidiano, onde nós apresentamos temas do cotidiano no consultório e uma indicação geral de essências florais. E atualizamos o repertório do sistema, que estava sem publicação desde 2001. E quando foi no ano passado, nós publicamos esse segundo volume, que é o Mobilizando Virtudes no Cotidiano, que foi feito junto com a Maria Grilo, que é a co-criadora do sistema, que atualiza algumas essências e completa o repertório com novas essências que ainda não haviam sido descritas em livro. Esses livros estão à venda nos endereços que a Luciana vai projetar, através do meu Instagram, do Instagram da Livraria Almeida e Silva. Ele está no site da Amazon. Tem aqui em Belo Horizonte, a gente tem a Livraria Humanidades, que também tem para vender, a Livraria Novos Rumos, e a maioria das farmácias homeopáticas também tem os nossos livros para vender em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Campo Grande. Todos esses locais têm os nossos livros disponíveis. Então, eu quero agradecer muito a Luciana pelo convite. É sempre um prazer falar sobre a terapia floral. Esse é um assunto que, para a gente resumir nesses 20 e poucos minutos, é uma panorâmica muito rasinha, né? E se em algum outro momento Luciana quiser que a gente faça um aprofundamento em algum tema, eu estou à disposição para que a gente possa conversar em maior profundidade sobre a terapia floral.
E eu digo, sentadinha aqui na minha cadeira, que eu uso florais há uns 24 anos, mais ou menos, e eles têm me ajudado muito a manter, a me descobrir, a manter a minha saúde, especialmente a saúde mental, diante dos desafios que a gente tem durante essa vida toda. Cada dia a gente tem um desafio para enfrentar, para encarar e para ultrapassar ou para a gente transpor, né? Para a gente dar conta deles. E a terapia floral tem me ajudado muito nesses anos todos. E eu desejo que vocês tenham um ótimo domingo e que a vida de vocês possa ser muito florida. Muito obrigada e até breve. E a todos vocês, muito obrigada pela companhia. Não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube para ajudar a divulgar o programa Sensorial Luciana Rezende. Também tem o blog sensorial.blog.br, as redes sociais, Instagram, Facebook. E a gente vai terminar agora esse programa com uma música linda e imagens belíssimas de flores. Fiquem com Deus e até o próximo programa.